Eu? Ah, que você estava com o microfone aberto, eu pensei que você tivesse falado alguma coisa. Não, estava desligado. Ah, tá, que esse povo aqui não deixa eu escutar, não. Ô povo para falar, hein? Não entendi, Ada. Primeira Guerra nós já falamos. A Rússia também já foi. Vamos embora, vamos se caminhar. Agora a gente está na crise. Meus queridos, vamos lá, continuando, tá? Nós estávamos na aula anterior, na primeira aula, falando sobre a crise de 1929, a maior crise americana, né, desse período. Essa crise, como eu falei para vocês, vou fazer uma recapitulada, porque eu sei que a gente esquece, né? A gente esquece que falou na aula antes da minha, imagina a minha que foi a primeira. Então, nós vimos que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os países europeus não estavam lá muito bem das pernas, né? Muito pelo contrário, estavam bem debilitados. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam lindamente, né, maravilhosos. Estavam com a economia reguladinha, o seu país, meninos, os seus territórios, aliás, o seu território não tinha sofrido nada, né, nenhum arranhão. Crianças, por favor, né? O território americano não tinha sofrido nada, estava lá maravilhoso, saiu da Primeira Guerra intacto, né? Afinal de contas, as disputas aconteceram nos países europeus, no território europeu. Os Estados Unidos, como eu falei para vocês, encheram o bolsinho deles, né? Na Primeira Guerra Mundial, porque não entraram na Primeira Guerra Mundial assim que ela começou. Foi entrar só em 1917, né? Já entraram decidindo, inclusive. 1914. Então, ó. Então, teve 2014, 2015, 2016, somente 2017 é que os Estados Unidos deu as caras na guerra. E mesmo assim, tá? O governo americano não tinha muito intuito de entrar na guerra, não. Ele entrou porque um navio civil americano, uma embarcação civil americana foi atacada, e aí a sociedade americana começou a falar, peraí, você vai deixar matar civis, pessoas que não tinham nada, vamos se posicionar. E começou aquela pressão em cima do governo americano para ele tomar uma posição na Primeira Guerra Mundial. Então, quando entraram na guerra, os Estados Unidos estavam lá, né, com suas economias, né, muito bem feitas. Eles produziram, eles venderam, realizaram comércio no decorrer de toda a Primeira Guerra Mundial. Eles acumularam uma quantia muito grande de dinheiro. E pós-guerra, eles conseguiram acumular ainda mais. Por quê? Até um determinado período, né? Por quê? Além de continuarem produzindo de vento em polpa, continuaram a vender os seus produtos, tanto para países europeus, que diminuíram a compra, mas ainda assim compravam, quanto para o mercado interno, para os próprios americanos. Houve uma pequena redução para a venda interna, para poder dar uma levantada nos produtos, e vamos lá, tá? Continuaram ali nas vendas, no comércio, no acúmulo de capital, tudo indo às maravilhas. 1920, 1921, para os Estados Unidos foi o auge, bombou, tá? Bombou. O estilo de vida americano era desejado, era copiado por todos os países do mundo. As empresas americanas eram disputadas à unha, tá? É o modo de dizer, né? Todo mundo queria comprar uma ação de... Gente, pois é, né? Pô, tá todo mundo prestando atenção, tá essa criaturinha maravilhosa. Essa bênção falando no meio da gente, Jesus. Então, meus amores... Passa álcool aonde, Lucas? Vai, Lucas, passa o álcool, oh, meu Deus. Então, meus amores, o que acontecia, né? Os Estados Unidos estavam lá de vento em polpa. Só frases bem atuais, né? De vento em polpa, brigando na unha, né? Aí Luiz Gustavo não entende nada. Então, os Estados Unidos estavam lá indo muito bem, obrigada.
vendendo, produzindo, tá? Como eu falei para vocês, eles entraram no final da guerra para decidir a guerra, já estavam com muito dinheiro em caixa, né? Ganhando em cima de produtos que os países europeus estavam necessitando, ganhando na venda de armamento, munição, entre outras coisas. Entraram para decidir, e aí, né, ainda se teve a vantagem de que as disputas, os confrontos, não aconteceram em território americano, aconteceram em território europeu. Então, os Estados Unidos não sofreu perda territorial, não sofreu a devastação do seu território, enquanto os países europeus, sim. Ai, Lucas, foi? Acabou? Isso aí, você é maravilhoso. E aí, né? O que aconteceu com isso, crianças? Os Estados Unidos, além de produzirem, meninos, os Estados Unidos, além de produzirem, venderem seus produtos, que estavam ali ó, no auge, né? Todo mundo queria um produto americano. Hoje a gente ainda tem isso, né? Todo mundo quer um produtinho americano. Pois é. Mas naquele período, João Vitor, pô, tava assim, todo mundo querendo de lá mesmo. Você ter um produto de lá, só um minutinho. Você ter um produto, só um minutinho. Você ter um produto americano significava você fazer parte do progresso, da modernização, tá? Então, as pessoas investiam naquela compra. As empresas americanas, em 1920 e 1921, estavam vendendo as suas ações pra caramba. As pessoas, ao invés de guardar dinheiro na poupança, nos bancos, estavam comprando ações de empresas americanas, porque lucrava-se muito mais, rendia muito mais. Então, qualquer pessoa, até pessoa comum, comprava uma ação americana, de uma empresa americana. Então, o governo americano acreditava que dificilmente ele teria sua economia abalada. Dificilmente ia acontecer algo de inesperado. Mas, né? Como eu falei para vocês, sempre acontece algo, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a apresentação do slide, para a gente continuar aqui nossa discussão. Já lembrei aqui um bocado de coisas que nós estávamos falando. Nós paramos. Não, eu sei. Aqui foi o título. Oi? Eu apresentei, não estou apresentando, não? Vocês estão vendo aí? Sim. Estão vendo sim, estou apresentando. Aham. Acabaram de me responder, gente. Nós paramos nesse slide aqui, onde eu pedi para vocês copiarem esses dois parágrafos, né, os dois primeiros, que fala exatamente isso que eu acabei de explicar. O estilo de vida americano sendo copiado, sendo desejado. E os Estados Unidos foram muito dos espertos, né? Porque além de venderem o estilo de vida americano, os seus produtos, a sua imagem, também passaram a fazer empréstimos, financiar os países europeus que estavam aí com o desejo de se reconstruir, se estabelecer. Então, eles também passaram a financiar, a emprestar dinheiro, o que lhe rendava também, né, altos lucros. Então, vamos lá, meus queridos, continuando. Na década de 20, o crescimento econômico foi enorme, ó. Eu estou lendo o que eu acabei de falar com vocês, tá? Não é para copiar nada ainda. Na década de 20, o crescimento econômico foi enorme. Não, por enquanto não. Deixa eu acabar de ler, mas eu creio que não, tá? Não é não. Os salários aumentaram, o desemprego praticamente inexistia e a inflação era baixa. De um lado, prosperidade, do outro, moralismo, racismo, intolerância e erros judiciais. Apesar de tudo, né, também estavam ocorrendo coisas que não faziam a imagem do governo americano muito positiva, apesar de todo esse crescimento econômico. Nesta mesma data, foi assinada a Lei Seca e, em consequência, quadrilhas de gangster dominavam o cenário nacional. Então, olha só. Década de 20. Estados Unidos, crescimento econômico, desenvolvimento, industrialização, sucesso, enfim. Por um lado, tudo isso. Do outro lado,
nós tínhamos um governo incisivo, né? Um governo que procurava realizar medidas para controlar ainda mais a sociedade. E por conta da proibição de bebidas alcoólicas, que vem a ser aí a lei seca, começaram a surgir quadrilhas de gangster que vendia esses produtos que estavam sendo proibidos, além de outras coisas, tá? Então, por um lado, progresso, otimismo, crescimento econômico, desenvolvimento social. Por outro lado, né, atitudes do governo moralistas, racistas, de intolerância, que não eram bem aceitas pela sociedade. Então, vamos lá, continuando. Gabriel Capone, também conhecido como Cara Cortada, foi um gangster e contrabandista estadunidense. Seus pais eram italianos, isso aí. Ele ficou famoso mundialmente como Al Capone. Durante a década de 1920, assume a direção do bando dedicado à exploração da prostituição, do jogo ilegal e do tráfico de álcool. Depois de anos de perseguição... Provavelmente ele tinha alguma marca, né? Por isso esse apelido de Cara Cortada. Não, não. Depois... Vamos lá, gente. Deixa eu terminar. Depois de anos, perseguição policial, Capone foi detido por sonegação fiscal e, em 1931, foi condenado a 11 anos de prisão. Foi encarcerado na cidade de Atlanta, em 1932, e, em 1934, foi transladado ao centro penitenciário de Alcatraz. Inclusive, a gente tem um filme muito famoso, né, sobre essa prisão Alcatraz. Este anúncio foi publicado em torno de 1919, logo depois do início da proibição da venda e fabricação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. As mulheres se uniram e fizeram aí o seguinte cartaz: lábios que tocam bebida alcoólica não tocarão os nossos, né? Então, elas se associaram ao governo para pressionar a população e principalmente para deixar claro, né, que elas eram a favor da proibição da bebida, tá? Então, vamos lá. Só mulher bonita, viu, né? Na outra escola falava, professora, ainda bem que quem ia querer, professora? Vamos lá, crianças. É bom que a gente se diverte um pouquinho, né? Oi? Gente, as roupas são de época, mas não é que andava a cavalo, não, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, continuando. Olha aí o cavalo da época, vamos lá. Os países europeus voltaram a organizar e a desenvolver sua estrutura produtiva com os empréstimos e, por isso, acabaram reduzindo as importações dos produtos americanos. Olha só o que aconteceu, hein? Como eu falei para vocês, Estados Unidos, 1920, 1921, vendendo a beça, otimismo, progresso, industrialização, estilo de vida americano sendo exportado, uma maravilha, né? Além disso, os Estados Unidos passaram a fazer o quê? Empréstimos para os países europeus, recuperarem sua economia, tá? O que os países... Ei, meninos, está atrapalhando demais. O que os países europeus fizeram? Pararam de comprar os produtos americanos. Eles pensaram o seguinte, vou parar de comprar. Ao invés de comprar, eu vou também produzir para competir com o mercado americano. Né? Se eu estou precisando... Gente, eles não entendem por causa disso. Gente, olha, colabora, sabe por quê? O assunto é bacana. Vocês falam junto, atrapalha pra caramba. Eu sei que a ideia é até legal em alguns momentos, mas atrapalha a beça. Vocês tiram a atenção de quem está prestando atenção e ficam perdidos. Então, olha só, atenção, tá? Estados Unidos, além de produzirem muito, exportarem muito, como eu falei para vocês, os países todos queriam consumir um produto americano. Consumir um produto americano naquele período, 1920, 1921, era você fazer parte da modernização.
do mundo civilizado, do progresso. Mas por que isso? Fala, Luiz. Não, Lucas. Aqui tinha decretado essa proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos. Oi? Proibiu. Tá? Proibiu. Não, agora não. Foi naquela época. Agora acabou. Ai, Senhor. Vamos lá. Continuando. Aí, o que aconteceu, tá? Os Estados Unidos, como eu falei para vocês, estavam super desenvolvendo. E por que isso? Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como a grande potência, gente. Como uma das grandes potências mundiais. Com muita força. Lembrando que os Estados Unidos não eram uma grande potência. Os Estados Unidos eram uma colônia, lembram disso? A gente viu ano passado. Pertencia à Inglaterra. Então, assim, por isso que os Estados Unidos passou a ser um exemplo a ser seguido. Caramba! Eram colônia, através de uma luta, né? Através da evolução dos colonos, conquistaram a independência, entraram na Primeira Guerra Mundial, coisa que eram para os tops, né? Fizeram parte aí da corrida armamentista, do imperialismo. Então, assim, era super exemplo. Só que os empréstimos acabaram fazendo os países europeus a pensar o seguinte, poxa, ao invés de eu continuar comprando produto, dando mais dinheiro aos Estados Unidos, consumindo mais, o que eu vou fazer? Eu vou produzir para competir com eles, para vender tanto quanto eles. E aí, eis que começa o problema dos Estados Unidos. Tá? Por que começa o problema dele? Se já não era a venda tão grande quanto o esperado, teve uma queda acentuada. Porque os países europeus pararam de comprar, passaram a produzir. E isso afetou os Estados Unidos economicamente. Que tanto você ri? Você pode me contar? Só Jesus, hein? Então, vamos lá. Agora eu vou chegar aqui no ponto que eu acabei de falar para vocês. Ó. Porém, o ritmo de produção industrial e agrícola dos Estados Unidos continuava a crescer aceleradamente. Então, ó, países americanos deixam de comprar. Não sei, só ela que sabe, filho. Ó, países americanos, só um minutinho, gente. Países americanos deixam de comprar, países europeus diminuem o consumo dos produtos americanos. Os americanos, por sua vez, ao invés de diminuir a produção, continuam o quê? A produzindo, tá? Continuam produzindo como se nada estivesse acontecendo. Lembrando, ó, nós temos aí pontos importantes. Saída da Primeira Guerra Mundial, países europeus em ruínas, tentando recuperação, Estados Unidos produzindo, até então vinha muito bem, obrigada. Países europeus com os empréstimos deixam de comprar e passam a produzir para disputar mercado com os Estados Unidos. E os Estados Unidos fazem o quê? Nada. Continuam produzindo normalmente. Pararam de comprar com eles. Qual era o certo? Assim, ó, eles continuavam vendendo, mas não quanto antes. Qual era o certo? Reduzir a produção, não é? Eles não. Isso aí. Eles continuaram produzindo como se estivesse vendendo normalmente. Tá? Então, vamos lá. Isso colaborou para aumentar o desequilíbrio entre o excesso de mercadorias produzidas e o escasso de poder aquisitivo dos consumidores interna e externamente. Então, o que aconteceu, gente? Houve uma superprodução para um baixo consumo. Então, a produção americana continuava da mesma maneira, apesar do baixo consumo. Isso, gente, isso... Eu vou esperar um pouquinho, tá cansativo, hein? Não sei, eu também tô querendo saber, porque eu quero explicar, não tô podendo. Vocês estão falando muito junto comigo. Atrapalha. Então, o que aconteceu? Superprodução para baixo consumo. Isso não estava dando certo. A conta não fechava. Se você produz muito, tem que ter a venda. E os Estados Unidos não se deram conta ou não acreditavam, né, que talvez isso fosse acontecer.
Isso aí. Exatamente isso. Não, produtos. Não tem nada. Já passou a história da lei seca, tá? A produção, produtos, mercadorias. Então vamos lá. No dia 29 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Uhum. Tem, gente, muitas filmes, séries. Ah, é? Ah, que maneiro. Que representava o grande termômetro econômico do mundo capitalista. As ações das grandes empresas sofreram uma queda vertiginosa, perdendo quase todo o seu valor financeiro. As empresas foram forçadas a reduzir o ritmo de sua produção. Aí os Estados Unidos se deram conta que as coisas não estavam bem. Tá? Lembra que eu falei que qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo, comprava uma ação americana para poder lucrar muito mais? As empresas começaram a quebrar, gente. Por quê? Não tiveram condições de se manter. Produziam, gastavam dinheiro, investiam e as mercadorias não saíam. Não tinha retorno. Tentaram reverter a situação, Luiz, mas, né? Também, mas aí as empresas menores foram falindo todas, até as médias e até grandes empresas, até que a Bolsa de Nova York quebrou, não teve mais como, não teve chance de se manter. E aí, isso despirimbolou em todos os países. Vocês terem uma ideia, o Brasil sofreu com a quebra da Bolsa de Valores. Por quê? Né? Porque nós, nessa época, produzíamos o café, exportávamos muito o café. E aí? Europa quebrada, Estados Unidos quebrados. Quem ia comprar nosso café? Nosso café encalhou. E aí houve a crise do café no Brasil. Oi? Então, mas quem mais consumia e mantinha é a Europa, isso aí. Isso aí. Foi por isso que Luiz, adorei, ó, que você fez. Gente, você fez exatamente o que eu gosto que faça. Você ligou esses pontos, né? Foi aí que veio a crise do café e nós tivemos, né, justo nessa ocasião, aquela coligação da Aliança Liberal, o golpe de Getúlio Vargas, né? Tudo proporcionado, tudo com auxílio dessa crise. Pois é, o troço foi, né? Não alcançou não só os Estados Unidos, como se expandiu a crise. Bem, em função disso, promoveram a demissão em massa de muitos funcionários. Terminava o sonho da American of Life, né? O estilo de vida americano sendo propagado. A American of Life. Lucas, não é porrinha não, gente. É isso, vai lá. Durante a crise, somou 15 milhões de desempregados. O craque da Bolsa de Valores de Nova York abalou o mundo inteiro, tá? Então, esse estilo de vida americano não conseguiu se manter. As pessoas não tinham mais capital, dinheiro para comprar, para continuar a produção do Brasil. E eis, né, a fila dos desempregados, a fila do sopão. E olha para vocês, olhando o cartaz, vocês já vão ver aí uma contradição, tá? No cartaz está uma família feliz, no seu automóvel, tem até o cachorrinho, né? Criança sorrindo. E, no entanto, logo abaixo, né, do banner, da imagem, nós temos aí a fila do sopão, né? Os desempregados sem terem o que comer, tá? Meus queridos... Não, mas o outdoor, né, é uma propaganda, né, desse estilo de vida americano que não estava mais condizendo com a realidade, né? Nós temos a anotação para fazer. Aqui, ó, essa parte eu vou falar amanhã, que foi a solução, tá? Eu vou fazer a chamada. Oi? Vou fazer isso. Inclusive, amanhã, vocês vão anotar um esquema de como houve essa quebra da Bolsa de Valores. Tem uma. Não, aqui a gente vai copiar amanhã para fechar. Oi?
Gente, vamos para a chamada? Deixa eu ver quem está por aqui ainda. Ai, peraí. Amanda, tá por aqui ainda? Amanda tá. Presente. Andréa. Meu médico. A Andréa não tá mais aqui. Ah, ele falou para mim que é o médico. Ele acabou de falar, perdão. Ana Luísa, cadê? Ana Luísa, não, Ana Luísa Silveira, tá aqui. Eu tô. Beatriz também. Caio também, que eu tô botando presença no segundo. Davi também tá aqui. Davi faltou na primeira, hein, Davi? Tá com falta na primeira. Eu sou professor. Gabriela tá por aqui ainda. Gabriela não. Gabriele também não. João Gabriel, tá por aqui ainda? Não. Ah, já era. João Guilherme, também não. João Pedro, não. Cadê? Júlia, tá aqui ainda. Júlia Passeri, não. Kailane tá aqui. Eu tô fazendo da segunda aula, tá? A primeira eu já dei presença já. Leandra, não. Letícia, não. Maicon, tá, não também. Maria Eduarda, não. Matheus, não. Oi, meu amor. É rim ou fígado? Quando a pessoa bebe muito. É o quê? Quando a pessoa bebe muito, é rim ou fígado? Fígado. 30, cadê? Nicolas tá aqui ainda. Pedro Henrique tá aqui. Sara, não. Vitor Rocha, não. Vitória tá aqui. Vitor Costa. Vitor Costa, não. E a outra Vitória também está aqui. Meus amores de casa, beijinhos, tá? Amanhã a gente continua. Beijo, até amanhã. Tchau, professora. Tchau, meu amor.